Primeiramente eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que agora começa a nos assistir. Espero que esteja tudo bem, que você e seus próximos se encontrem com saúde. E agora eu vou apresentar a vocês o primeiro vídeo de laboratório do grupo 8 da matéria de FEMEC do primeiro quadrimestre de 2021. Eu sou o Renan Mendes e agora eu vou começar apresentando para vocês esse experimento laboratorial. Vamos lá! Primeiramente eu gostaria de apresentar a vocês os nossos membros, né? A gente tinha mais membros no grupo, só que por diversos motivos e suas peculiaridades eles não podem estar aqui conosco nesse momento. Então nosso grupo é formado por uma mulher, a Letícia, e os outros 3 integrantes do sexo masculino, Luiz, o Matheus e no caso o Renan, que sou eu. Esse nosso relatório de experimento de esferas fractais, ele tem por objetivo, né, compreender a semelhança de esferas de bolinhas feitas com papel, celulose e com folha de alumínio. O experimento aqui relatado busca compreender os padrões geométrico entre as estruturas fractais simulando as dimensões de objeto. Na natureza a gente se encontra vários objetos que têm estruturas fractais que seguem um padrão e um padrão próprio. As formas são arranjadas com variados graus de aleatoriedade, seguindo um padrão próprio. Aqui tem uma figura para vocês de uma espécie de um vegetal, uma flor, que ela tem toda sua característica própria. Vamos ao nosso experimento, a metodologia, né? A gente pegou uma folha de sulfite e pegou uma folha de alumínio, né? Ambas no formato A3, seguindo os padrões da ABNT. A gente dividiu no meio, então esse formato aqui ele virou uma folha A4. Aqui a gente tem uma folha que seria uma folha ou A5, uma A2, uma A6 e assim por diante, né? Porque, por exemplo, a folha A4 ela é a menor, ela é a divisão de uma folha 3, ou seja, uma folha A4 ela tem a metade do tamanho de uma folha 3. Uma folha 5, teoricamente, teria metade do tamanho de uma folha 4, e assim sucessivamente. Então aqui, né, as folhas de papel de alumínio foram cortadas em 8 pedaços, de modo que o tamanho entre eles sempre decresce em 2 fatores. Tais divisões são apresentadas nas seguintes fotos. Então é isso daí. Aqui, né, a gente tem as imagens do dimensional das folhas, né, tanto a folha de alumínio quanto a folha de sulfite. A gente mostrando como que ambas foram medidas, que o dimensional delas tiveram um padrão, foram medidos conforme um padrão, uma granulatura de régua. Amassamos as folhas com as mãos até formar um objeto semelhante às esferas, a fim de facilitar a análise dos dados do experimento, e enumeramos as bolas da maior para a menor. Como aqui vocês podem ver, né, as bolas de folha de alumínio foram amassadas e numeradas de acordo com o seu diâmetro, né, vamos dizer assim. Aqui aconteceu-se a mesma coisa com as folhas de sulfite, né, da maior para a menor. A gente amassou elas com a mão da maior para a menor, seguindo aquele formato conforme elas foram cortadas, né, à mão. E aqui, né, a gente usou um paquímetro analógico com granulatura de 2 décimos, né, para fazer o dimensionamento do diâmetro dessas bolas de papel, né. Então a gente pegou uma por uma com um paquímetro analógico e fizemos essa medição, essa comparação com o padrão dessas bolinhas. Diâmetro da bola de papel 1 sendo medido pelo paquímetro. Beleza. O objetivo dessa dimensão é determinar as dimensões fractal de bolinhas amassadas, comparar os resultados práticos em relação ao esperado teoricamente. Então aqui, né, após obter todos os diâmetros e após a gente fazer o dimensional de todas as bolinhas,
a gente obteve, né, essas 5 medidas aqui. 42,14, 40,34, 42,60, 43,68 e 43,62. Tudo isso em milímetro, tá? Aí a gente pegou, calculando primeiramente a medida de uma bolinha de papel, a gente fez 5 medições, obtivemos esses 5 resultados. Aí a gente pegou e fez uma divisãozinha por 5. E aí a gente obteve essa média de 42,60. Aqui agora a gente calculou o desvio padrão. O desvio padrão foi por uma formulazinha, né, que a gente viu nos vídeos do professor Alisson, que a gente pega a média, todas as médias da bolinha, e a gente faz menos a média elevada ao quadrado. E no final, a gente, tudo isso dividido por elevado a meio, né? A gente pega a nossa média que a gente teve, a média fica como se fosse uma subtração fixa. Então, por exemplo, a gente pegou o 42,14 e subtraiu da média. A gente pegou o 40,34 e subtraiu da média. A gente pegou o 42,60 e subtraiu da média. Tudo isso elevado a 2. Todas essas subtrações elevado a 2. E todas essas somas posteriores, elevado a meio. Então, depois a gente coloca tudo isso na fórmula, né? A gente coloca os valores obtidos dessa subtração ao quadrado. A gente dividiu por 20, né? 5 vezes 5 menos 1, 4 vezes 5, 20. E a gente obteve esta tolerância de 0,6. Como a gente está trabalhando apenas 2 casas depois da vírgula, então a nossa tolerância é essa daqui, 0,61. Que aqui, como 42,60 é a mesma coisa que um 42,6, a gente decidiu colocar esta tolerância. Pronto, calculamos nosso desvio padrão da média. Repetimos esse cálculo para todas as 16 bolas de alumínio e de papel celulose. Todos os dados e os resultados foram coletados e agrupados em tabelas. Então, a gente fez isso daqui com todas as outras bolinhas. Ou seja, da bolinha 1 ao 8, a gente fez todos esses cálculos para todas. Lembrando que esse daqui foi só para a primeira e a primeira de papel. Feito tais cálculos, a gente chegou à seguinte tabela para o papel sulfite. Dadas as bolinhas de papel alumínio, o valor médio representa a média entre todas as medições considerando o desvio padrão, que apresenta incerteza associada à média calculada. Para o cálculo da massa das bolinhas de papel, utilizamos a informação do rótulo do pacote considerando sua gramatura como 10 a menos 6 gramas por milímetros quadrado. Então essa daqui é a tabelinha do papel sulfite, né? Ela contempla toda a área da primeira bolinha até a 8ª em milímetros quadrados e a massa estimada em gramas aqui do lado, né? A massa estimada e a área estimada do papel sulfite, perdão. Tabela 3. Dados de área e massa das bolas de papel sulfite. A partir da tabela, obtemos o gráfico de massa e diâmetro. Então, aqui esse daqui é o primeiro gráfico, né? No qual contempla os dados da massa em grama e aqui o diâmetro em milímetro do papel de sulfite, né? Para o papel alumínio, consideramos apenas a área da folha, uma vez que a massa é sempre uma constante, nesse caso a gramatura. Pela área do sulfite, isso foi motivado pelo fato de não conhecermos exatamente a gramatura de uma folha de alumínio e não termos acesso a ferramentas suficientes para medi-las. Segue o gráfico construído partindo desses dados presentes na tabela 2. Essa daqui é a tabela 2. É uma tabela que ela contempla os dados de área e diâmetro, só que desse caso aqui é do papel alumínio, né?
essa folha quadriculada, ela serve muito bem para a gente ver como que a curva a olho nu, no visômetro, ela não fica tão boa como se tivesse feito com outros métodos, né? Mas como a gente foi orientado a fazer manualmente mesmo, aqui é o gráfico que contempla os dados, né, do papel de alumínio. Agora calculamos o diâmetro e a massa. No caso do alumínio, assim como antes, substituímos a massa pela área da superfície da folha. A partir desses dados, obtivemos as tabelas: diâmetro e área. Número da bolinha do 1 ao 5, né? Aí aqui o complementar, né, da 6 a 8, que aqui só estava mostrando até a quinta bolinha, né? Aí aqui o dado complementar do diâmetro da bolinha 8, 7 e 6, e aqui sua respectiva área. Nos próximos gráficos relacionaremos a massa, a área no caso do alumínio, aqui a gente pode ver a área, né, e o diâmetro das bolinhas de papel alumínio. A gente pode ver aqui que quanto maior o diâmetro, maior a área. E isso daí já é uma coisa meio lógica, a gente já se espera isso, né? Que também quanto menor o diâmetro, menor a área dessa bolinha de papel alumínio, né? É uma coisa que a gente já se espera. Aqui nesse gráfico aqui a gente pode ver como que a curva e a simetria desses pontinhos no gráfico, eles ficam uma coisa bem parela, uma coisa bem simétrica. Aqui o gráfico de área e diâmetro também do sulfite, né? Aqui é da sulfite. A gente também pode observar que quanto maior o diâmetro dessas bolinhas, maior, por menor que seja, também a sua área. Pode ver que ela não tem como que se diz, uma diferença tão notória visualmente quanto a sulfite. A sulfite é uma coisa que ela fica mais parela, assim, é aquela coisa que ela fica mais uniforme, enquanto no alumínio isso daí não acontece, né? Conclusões, né? As conclusões desse nosso trabalho. Os resultados obtidos correspondem ao que é grupo, pois o gráfico 3 e 4, em escala logarítmica, apresenta uma variação que pode ser aproximada por uma reta linear, como esperado através das escalas utilizadas, apesar das adaptações de obtenção das medidas das características dos materiais. Fique evidenciado que a utilização do papel sulfite e da folha de alumínio favorecem o ajuste linear do gráfico, dos resultados medidos e da obtenção dos resultados das dimensões fractal, entre os valores 2 e 3, como explicado o roteiro do experimento, sem necessidade de alterações significativas entre os dois materiais utilizados. Isso daí, gente. Esse daqui é o trabalho do grupo 8 de FEMEC, turma NA1, e aqui embaixo fica nossas referências, né? Fica nossas referências de materiais consultados para a confecção do mesmo. É isso daí, espero que tenham gostado do trabalho e eu fico por aqui. Tchau, tchau!